Este trabalho buscará apresentar as ações das patrulhas conduzidas pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária no período anterior ao início da Ofensiva da Primavera. Estas rápidas incursões buscavam identificar o dispositivo e o valor do inimigo em presença na região de Montese. No início da Ofensiva da Primavera, a missão da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária era atacar a região de Montese e, dessa posição, ficar em condições de perseguir o inimigo em retirada. Além disso, deveria estar preparada para substituir elementos da 10ª Divisão de Montanha. A ideia geral da manobra da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária consistia em empregar 3 batalhões no ataque, 1º e 3º do 11º Regimento de Infantaria e 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria para conquistar a região de Ponto Cotado 747 Montese, Ponto Cotado 888 Montédio. Em seguida, entrar em aproveitamento do êxito a partir dessas posições sobre Montespecchio, Ranocchio e Bertocchi. Deveria manter os flancos da zona de ação com o 2º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria em Monteforte e o 3º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria em Monte Grande d'Aiano, no Volete. Como reserva imediata, manteria o Esquadrão de Reconhecimento em Tamburini e o 3º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento de Infantaria em Casedina, Varia de Soto. Os outros 3 batalhões da divisão ficariam posicionados em Abetaia, Valfare e Cerro Grosso, em condições de serem empregados em outras missões. Levantamentos de inteligência indicavam a possibilidade dos alemães terem se retirado de suas posições iniciais na linha de contato. Era necessário confirmar essa informação. Diante disso, foi decidido que as unidades de 1º escalão lançariam patrulhas para realizar um reconhecimento em força das posições alemãs. Foram selecionados os seguintes objetivos a serem reconhecidos na tarde do dia 12 de abril. Ponto Cotado 747 Sudoeste de Lepore. Alturas de Ponto Cotado 806 e 808, Ponto Cotado 759 de Montarígola, La Torre e Ponto Cotado 758. Para realizar esses reconhecimentos, o comandante do 1º Batalhão de Infantaria do 11º Regimento de Infantaria decidiu empregar 2 patrulhas de valor pelotão menos. Uma comandada pelo tenente Iporã Nunes de Oliveira, com objetivo final em Ponto Cotado 759, e outra comandada pelo sargento Max Wolff Filho, cujo objetivo final seria o casario existente no Ponto Cotado 747. Para a região de Ponto Cotado 806 e 808, foram mandadas 2 patrulhas de valor grupo de combate. O 2º Batalhão de Infantaria do 1º Regimento de Infantaria lançou 3 patrulhas e todas identificaram algumas resistências. A que era comandada pelo sargento Jonas Godoy tinha como objetivo o cemitério a sudoeste de La Torre. A patrulha do sargento Godoy chegou até o seu objetivo, o cemitério, sem incidentes. Entretanto, no momento do retraimento, ao final da tarde, foi severamente hostilizada por fogos de metralhadoras e de morteiros. Ao concluir seu retraimento, apresentava 6 baixas, sendo 3 mortos e 3 feridos. A patrulha do tenente Iporã, 2ª Companhia, constituída por 18 fuzileiros e um grupo de sapador mineiro, iniciou o deslocamento às 12 horas. Ao longo da crista de Monte Aurígola, identificou muitas minas, sendo neutralizadas 83 pelo grupo de sapadores.
Ao atingir uma posição distante cerca de 170 metros de ponto cotado 759, a patrulha foi hostilizada por fogos de metralhadora vindos de abrigos na região. Após intensa troca de fogos, inclusive contando com o apoio de nossa artilharia, a patrulha conseguiu retornar às suas posições iniciais às 16h30, lamentando a morte do primeiro esclarecedor, homem-ponta, atingido fatalmente pela primeira rajada de metralhadora disparada pelos alemães. As patrulhas de grupo de combate, primeira companhia, iniciaram seu deslocamento às 12 horas, regressando às 16 horas. Elas encontraram as posições desocupadas, sendo somente hostilizadas por fogos de morteiro durante sua progressão. A patrulha do sargento Wolff, que aguardava a efetivação de sua promoção a segundo-tenente, era constituída por 15 fuzileiros. Esta fração partiu de Monteforte às 12 horas e seguiu até Morciane, sempre aproveitando o terreno para fugir à observação do casario de ponto cotado 747. Em Morciane, o sargento Wolff dividiu sua patrulha em 3 grupos, sendo que o primeiro, com 3 militares, permaneceu em posição no local. O segundo, com 6 militares e comandada pelo próprio sargento Wolff, progrediu pelo flanco esquerdo das posições. Já o último grupo, também com 6 militares, faria a abordagem pelo flanco direito do casario de ponto cotado 747. Por volta das 13 horas e 15 minutos, ao realizar a aproximação final do objetivo e estando à frente de seu grupo, o sargento Wolff foi atingido por uma rajada de metralhadora vinda da lateral das casas. Essa rajada também atingiu o soldado que progredia imediatamente atrás do comandante. Após a quebra do sigilo, houve intensa troca de tiros entre a patrulha e os defensores da posição, sempre contando com o apoio das respectivas artilharias. Nesta ação, tombaram mortos o sargento Max Wolff Filho e o soldado Alfredo Estevão da Silva. Na tentativa de resgatar os corpos de seus companheiros, também foram feridos o sargento Nilton José Facion, o soldado Antônio de Sá Rodrigues e o soldado Florival Alves Pereira. Após a realização das patrulhas, as tropas brasileiras lamentaram ter sofrido muitas baixas. A morte do sargento Max Wolff Filho, em particular, foi muito sentida. Seu carisma era conhecido por todos. O resultado desses reconhecimentos confirmou para o comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária que as posições alemãs não haviam sido abandonadas e que as ações para a conquista dos objetivos previstos deveriam ser muito bem conduzidas.